509. Vamos louvar ao Senhor com mais louvor. Quando o Jordão passar, os unidos e entrado no céu, veremos lá, com areia na praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Estamos com Maria na praia, estamos com areia no mar, e todos sentirá, e todos salvos pois será. Sim, estamos com areia na praia, quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará. Se salvarem com gozo profundo, oh que gloriosa vista será. Estamos com Maria na praia, estamos com areia no mar, que todos sentirá, e todos salvos pois será. Sim, estamos com areia na praia, na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós teremos a terra prometida, oh que gloriosa vista será. Estamos com Maria na praia, estamos com areia no mar, quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu onde está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh que gloriosa vista será. Estamos com Maria na praia, estamos com areia no mar, que todos sentirá, e todos salvos pois será. Estamos com areia na praia. Amém. Convido os irmãos a colocar sobre os pés. Os irmãos se colocam sobre os pés. Quero agora passar a continuação do trabalho, a pessoa do pastor desta igreja, nosso pastor setorial, pastor Marcos, sendo assim representando pelo pastor Paulinho. Pastor Paulinho. Obrigado, pastor Mário. Pai do Senhor, queridos. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura oficial do Salmo de número 1. Vamos fazer uma leitura alternada e no último versículo, no último verso, nós estaremos vendo juntos. Salmo de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a ira que fez espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No 3, todos juntos. 1, 2 e 3. Porque o Senhor conhece os caminhos
ainda em pé, estaremos orando ao Senhor. Queridos, nós temos alguns pastores, algumas pessoas enfermas de nós. Nosso pastor Mário também tem pedido que oremos a favor. Nosso pastor Jurandir, que está em recuperação, pastor Marival, que está em recuperação, presbítero Ananias, pela irmã Débora do setor 6, por pastor Joaquim, pastor Francisco Pereira, e quantos mais precisam de oração? Oreis por mim e por meu lado. Eu quero convidar aqui o presbítero Danilo para estar orando juntamente com a igreja. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, soberano, eterno, maravilhoso, Senhor e Salvador Jesus. Na noite desse dia estamos aqui reunidos, Senhor, para te render graça e louvores ao teu santo nome. Também nesse momento, Senhor, queremos pedir por bondade, não por meritocracia, mas por misericórdia, a cada nome que aqui foi citado. Tu és médico por excelência e pode operar o milagre. Senhor, na noite de hoje, visita-nos, ó Pai, com a tua graça, com a tua bondade e com a tua misericórdia. E se for da tua vontade, Espírito Santo, realiza milagre entre nós, pois tu vem liberdade, pois esta casa é sua. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus a nós tem dado de estarmos reunidos na sua presença nesta noite e podermos adorar na beleza da sua santidade. Em pé, queridos, ainda em pé, vamos receber o nosso pastor Severino. Pastor Mário. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta rica oportunidade de podermos chegar mais uma vez na casa do Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos presentes. As irmãs têm condições de louvar ao Senhor? Pode ser? Então vamos ouvir as nossas irmãs louvarem ao Senhor. Sobre o teu olhar e te obriga
passado na minha vida. Vocês não têm ideia o que passa na minha mente dentro desse tempo. Quando aqui cheguei jovem, sentávamos aqui, cantávamos aqui os jovens, escola dominical, tantos trabalhos aqui. Aqui nós começamos. Como Deus é bom. Como Deus, os planos de Deus são algo tremendo. É por isso que Jeremias 29:11 mexe ao meu coração, quando o Senhor diz: porque eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim de esperança. Deus só pensa o melhor a nosso respeito. É nós que precisamos ter paciência de esperar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu quero apresentar alguns irmãos que estão conosco esta noite, dando-nos a grata satisfação da sua presença. Alguns irmãos ali da congregação do Jardim P, pastor Cláudio. Onde está o pastor Cláudio? Ô rapaz, você está escondidinho aí, pastor Clécio, o pastor Claudinei, está aqui. Permaneça aqui um minutinho, por favor, senhores. Do setor 45, pastor Ginaldo, a esposa, a irmã Sônia. Pastor Ginaldo, esse casal já é conhecido. Pode vir com a irmã Sônia. São ali do setor 45, o horário do pastor João Barbosa, chega conosco na nossa consagração. E o co-pastor do setor 40, pastor Felipe, nosso amigo também. Vamos receber os bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém! São bem-vindos. Alguém vai dar um abraço a vocês aí de bem-vindo em nosso meio. É um prazer recebê-los. Muito obrigado pela presença. Os demais que aqui estão são de casa, não carece nem apresentar. São obreiros da sede, presbítero Danilo aí, está o pastor Robson, pastor Paulinho Germânia, pastor Walter Parque Santo Antônio, presbítero Lucas Romão, pastor Maurinho, que ninguém conhece também, Paulinho Fiel, diácono João Paulo, doutor João Paulo, diácono João Victor, que são ali da sede. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, na realidade, às vezes antigamente a gente ia fazer esse tipo de trabalho e ficava no cheirão, vá para cá, mexe para lá, mas a gente não tem que ficar fazendo esse tipo de procedimento. Os irmãos sabem da nossa chegada no setor e nós já estávamos em planejamentos de fazer e vamos fazer alguns remanejamentos em nossas congregações. Por que isso? Primeiro, para poder ajudar alguns dos nossos companheiros. Às vezes, muito tempo numa congregação, a gente acaba fazendo uma mudança para o outro lado, os esboços dele tornam-se tudo novo, a mensagem dele é tudo nova, né? Mas, dentro desse período que nós estamos pensando em fazer isso, o pastor Mário manifestou a nós um desejo no seu coração. Não é algo que ele vai fazer amanhã, mas que ele já está planejando fazê-lo. E nós entendemos, e já aproveitando o ensejo, já que vamos fazer esses tipos de mudança, até para deixá-lo mais solto, para ele poder resolver as coisas que ele precisa resolver, se for cumprir o desejo do coração dele. Uma mudança não é brincadeira, né? E ele pretende fazer possivelmente uma mudança. Então, nós resolvemos por bem substituí-lo nesta congregação. Por esse período ele estará conosco na sede, e eu disse para ele que se ele realmente for, eu vou dar uma carta para ele com data de validade. Ele disse que se for para lá ele vai ficar 1 ano, 1 ano e meio, eu vou pôr na carta que essa carta tem validade de 1 ano e meio apenas. E vou ligar para o pastor presidente daquele estado com quem conheço, porque sou secretário de nossa convenção, e vou falar para ele: esse ministro só nem receba na convenção ainda. Deixe ele aqui na Confradesp mesmo, porque é obreiro nosso e só está de passagem. Mas nós achamos por bem fazer assim, porque a obra precisa dar andamento. E eu não quero também deixar o pastor Mário preso, uma vez que ele tem que dar andamento na vida dele. Então, por conta disso, estamos aqui esta noite para apresentar à congregação a nova família que estará aqui com vocês. Eu sempre digo, a igreja
o pastor não tem igreja, mas a igreja tem pastor, né? Eu também estou de passagem, a qualquer momento vai ser o pastor presidente, pode chamar e tirar. E assim, ficou um dia, ficou um mês, ficou 6. Eu fiquei 6 meses em Campo Limpo Paulista. Fiquei 3 anos e 7 meses em Parelheiros. Estou sonhando ficar 15 no 14, vamos ver. É sonho só, né? Deus realiza sonho? Então vai realizar o nosso. Então, meus irmãos, estamos aqui para isso, neste momento. E eu quero ganhar tempo, porque já são 8 horas e 24 minutos. E quero já de antemão, vou passar aqui. Eu quero convidar aqui um dos companheiros para trazer uma palavra. Irmãos, tem muitos anos, eu fui professor dele, mas tem muitos anos que eu não ouço um aluno meu. Os irmãos não podem a gente ouvir o pastor Felipe esta noite, amém? Olha, por livre e espontânea pressão é o Senhor que vai falar. Então, meus irmãos, eu quero já aqui, antes de ouvirmos uma palavra do pastor Felipe, do setor 40, que é o co-pastor daquele setor, eu tive o privilégio de tê-lo, aluno não, ajudante nosso lá na Escola Teológica do Taboão, e um grande homem de Deus. Embora o tamanho não tenha, mas ele é grande de largura. Ele está como eu, ele já não é mais tempo, ele já está virando catedral já. Irmãos, eu quero, mas antes disso, eu quero aqui expressar a minha gratidão em nome do Ministério do Belém, em nome do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Costa Júnior, ao pastor Mário, a sua família, o trabalho e o esmero do Senhor. Esta casa está linda. O seu cuidado, o Senhor cuidou desta casa como cuida da sua casa. O Senhor pôs o seu coração nesta obra. Eu não tenho como recompensá-lo, mas eu tenho certeza que Deus abrirá os celeiros do céu. Que Deus lhe dê, pastor Mário, muita saúde, muita graça, a sua muito digna família. Que Deus possa realizar todos os desejos do seu coração daqui para frente. Os seus projetos estejam na mão do Senhor. Eu só posso dizer aqui, e vou usar as palavras da minha esposa, só posso dizer para o Senhor, gratidão, gratidão e gratidão. Glória a Deus. A nossa querida irmã Edilúcia, Deus abençoe, meu irmão, o seu trabalho nessa congregação. E repito, quero agradecer também ao Daniel está aqui, o filho, Daniel, o Caleb, a Camila, é a família do nosso pastor. A Camila está aqui, cadê a Camila? A Camilinha ali, está certo. É que a Camila está escrevendo a carta para Jesus ali. Camilinha, tudo bem, minha querida? E ela já olhou assim meio sério. Mas eu quero agradecer a esta congregação pela receptividade ao pastor Mário e à sua família, a dedicação de vocês ao companheiro. Nós não trabalhamos sozinhos, irmãos. O pastor da igreja, mas o pastor da igreja precisa dos irmãos, nós precisamos uns dos outros. E é assim que a obra de Deus vai. Então, nós vamos ouvir, eu vou fazer o seguinte, vamos louvar o Senhor com mais um hino. Eu queria convidar o pastor Ginaldo para cantar, e nós vamos aproveitar este hino, recolher dízimos e ofertas que trouxemos para o bom andamento da obra do Senhor. E após esse louvor, estaremos ouvindo uma palavra pelo pastor Felipe, que vai trazer uma palavra aos nossos corações. E aí, em sequência, a gente estará aqui dando andamento, apresentando então a família que estará com os irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor, vamos louvar o Senhor nesta noite. Peço que as irmãs me ajudem aí também. Tem dias que o dia acorda estranho, angústia bate e não tem tanto, dá vontade de chorar, acalma e se a mim são dias pra lutar. Em dias de guerra não mostra o inimigo a tua fraqueza, mas mostra a ele quem está contigo na peleja. Insiste, se a mim são dias pra lutar.
é minha criatura errada. Mas eu pensei a matéria-prima que eu já sabia que teria dias, isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória. Maior será. Eu tô cuidando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te voltando, eu tô curando, e o resto é detalhe. Quando estou apontando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que eu penso eu não censura. E durante esses dias, um dia eu vou lutar. Eu sei que você pode estar perguntando: como será daqui para frente a igreja? Um pastor vai sair e outro está chegando e a gente não conhece. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: fique tranquilo, não se aveste nem se aperreie, porque Deus sabe o que Ele está fazendo nesta noite. Ele está cuidando, Ele está zelando, e a obra do Senhor não vai parar. Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Olha, eu primeiramente me sinto feliz, honrado de estar aqui nessa noite, mas as pernas estão alegres. Eu falar aqui, né, sentado aqui, deixa eu dar o meu professor, pastor Marco Almeida, meu professor de teologia, meu pastor. Na hora que as crises chegam, é aquele que eu ligo, né? O pastor, o que eu faço, me ajuda. Então, é difícil, né, irmãos? Mas o Senhor, por certo, tem uma palavra nos nossos corações. Louvo a Deus por essa oportunidade. Não poderia deixar de estar aqui nessa noite, prestigiando este momento da posse, né, dessa congregação, onde o obreiro que vai ser apresentado ainda, amigo nosso, vai estar aqui, assumindo ainda mais uma alegria para ele, uma alegria para nós. E eu pedi ao pastor do setor, o pastor Rael, falei: pastor, me libera hoje, preciso dar um pulinho ali no setor 14. E ele prontamente nos atendeu, deixou a gente vir e já mandou um abraço ao pastor Marco, também e os pastores. Amém, queridos? Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 14. É um texto um tanto atípico, mas eu acredito que Deus tem algo a falar conosco nessa noite. 2 Reis, capítulo 13, e o versículo de número 14. Glória a Cristo. Aleluia. Glória. Glória ao Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e Eliseu estava doente, da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir.
E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém, queridos? Joás é um dos reis de Israel, e ele reina justamente em um período onde Israel tem um profeta, um homem de Deus, por nome de Eliseu. Eliseu é aquele que foi o sucessor do profeta Elias. E é no tempo em que Eliseu exerce o seu ministério que este rei também exerce o seu reinado. Os irmãos bem sabem que Israel passara por muitos combates, aflições, sofreram por diversas vezes o jugo de povos vizinhos, até porque este era o método que Deus utilizava para trazer o seu povo ao centro da sua vontade. Deus levantava nações que vinham ao encontro de Israel para os afligir, na perspectiva de que eles retrocedessem do seu caminho de pecado e viessem ao centro da vontade de Deus. E não é diferente o que está acontecendo neste tempo. Deus tem um propósito quando Ele prova o seu povo. Deus tem um propósito quando a sua mão pesa sobre o seu povo. E agora Israel está se vendo em uma situação complicada. Os sírios se levantaram e eles vêm para destruir, eles vêm para dizimar o povo de Israel. Eles vêm para acabar com tudo. O rei Joás sabe disso e ele entende as suas condições. Ele sabe que ele não pode, com a força do seu braço, ele não pode vencer os sírios. Então ele vai consultar o profeta de Deus, o homem de Deus, Eliseu. Só que Eliseu está doente, e a Bíblia diz que ele está doente da enfermidade que ele havia de morrer. Por certo, o homem de Deus já estava debilitado, em uma condição complicada de saúde, mas mesmo debilitado, mesmo com problema de saúde, ainda é profeta. Ainda é um arauto de Deus na terra. Ainda tem uma palavra que direciona ele. Mesmo sofrendo uma enfermidade tamanha, ainda é ele quem Deus conta na terra para utilizar como um canal e boca do Senhor, o nosso Deus. O profeta está em sua casa, o rei chega, e ele chega dizendo: meu pai, carros, cavalos de Israel, seus cavaleiros. E logo o profeta, que talvez acamado, se levanta, e ele se levanta e fala para o rei: pega um arco e pega uma flecha. E aí o rei vai, se levanta, pega o arco, pega a flecha, e agora o profeta fala: pega este arco e esta flecha, vai em direção à janela, para quando oriental, abre a janela, e você vai pegar essa flecha e você vai lançar. E aí ele se prepara, parece que eu vejo o rei pegando o arco, a flecha na mão, se preparando, e o profeta fala: calma, pega a mão dele e coloca a mão sobre a mão do rei, e o rei lança a flecha. Quando o rei lança a flecha, agora o profeta fala: agora você pega a flecha que está aí na aljava e bate com ela na terra. É estranho o que Eliseu está falando para o rei Joás. Ele foi consultar ao Senhor. Ele queria saber se ele teria uma vitória na batalha ou não. Ele queria saber se Deus iria dar a ele a condição de vencer os sírios. E o que o profeta está fazendo para ele é estranho. A primeira ação é estranha, a segunda é mais ainda. E quando ele olha a proposta do profeta, à primeira vista ele até entende a flecha lançada, mas o segundo pedido é estranho. Então ele
ele vai fazer, mas não vai fazer com gosto. Ele vai fazer, mas não vai fazer com vontade. Ele vai fazer, mas ele vai fazer com desânimo. Ele vai fazer, mas vai fazer com frieza. Ele vai fazer, mas vai fazer sem energia. Ele pega a flecha e ele começa a bater. E a proposta do profeta é bate na terra com a flecha. O profeta não falou quantas vezes, mas parece que eu vejo o rei pegando a flecha e batendo a primeira vez, batendo a segunda, e na terceira que ele vai bater, parece que ele quer jogar até a flecha fora, porque ele não está entendendo o significado daquilo, mas ele sabe que ele está diante de um homem de Deus, e isso, na verdade, revelava o que estava no coração do rei Jeoás. O rei Jeoás, em suas atitudes, ele revelava aquilo que estava no mais profundo do seu ser. Ele estava mostrando quem ele era, diante de algo espiritual, diante de uma revelação de Deus, diante de uma proposta de Deus para a vida dele. Ele olha para aquilo e ele não entende o que Deus está fazendo, e por não entender, então ele age como se aquilo não significasse nada. E é por isso que o profeta de Deus se indigna. Ele olha para a ação do rei Jeoás, ele diz: você deveria ter batido mais vezes a terra, 4, 5 ou mais vezes, e então vocês dizimariam os sírios, vocês exterminariam eles da terra. Mas como você não fez isso, vocês vão pagar um preço lá na frente, porque você não bateu as flechas no chão da quantidade de vezes que Deus esperava. E na verdade, essas flechas ao chão, elas nos ensinam algumas coisas, e rapidamente eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração. A primeira flecha que faltava no coração do rei Jeoás era a flecha da valorização. Jeoás não valorizava as coisas de Deus, ou dava pouco valor a uma ordem divina. E eu aprendo algo com isso, que Deus não demanda da gente perfeição, mas Deus demanda de nós obediência. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe que nós não somos perfeitos, e alguém, por entender que não é perfeito, diz: eu não vou fazer porque Deus é perfeito e eu não vou conseguir agradar. Então essas pessoas tomam rotas alternativas e ficam como o povo de Israel, retratado lá no livro de Oséias, no capítulo 12, onde a Bíblia diz que o meu povo é como a pomba enganada, porque o vento sopra, eles sobem à Síria, o vento sopra de novo e eles descem ao Egito. Eles estão buscando caminhos, rotas alternativas para não valorizar a minha presença. Mas Deus veio ao nosso encontro nessa noite, neste culto de transição, para te dizer: valorize as coisas espirituais, dê valor às coisas do reino de Deus, dê valor às ordens simples que Deus te impõe, às ordens simples que Deus coloca adiante dos teus olhos, porque fazendo assim, você vai ser vitorioso e vitoriosa. Os judeus dizem que o primeiro dos mandamentos não é amar o Senhor sobre todas as coisas, mas é: ouve, ó Israel. É ouvir, é o chamar, é ouvir. O que Deus quer de nós é atenção, é valorização. Estamos vivendo um tempo de uma igreja decadente. Eu não falo da igreja invisível que vai ser arrebatada, mas eu falo da igreja num contexto geral. Estamos vivendo um tempo onde as coisas sagradas estão sendo cada dia mais desvalorizadas. E é por isso que nós não estamos alcançando as vitórias que nós deveríamos alcançar contra os vírus. Batalhas que a gente ganhava fácil, a gente está perdendo nos dias de hoje. Mas oxalá que o Espírito Santo venha ao teu encontro neste lugar e te dê um chacoalhão nessa noite, e você volte a valorizar
Tem muita gente que o tesouro dele é aqui, então o coração dele está aqui na terra. Aleluia. O que nós temos de mais precioso no nosso coração revela o nosso destino e os nossos objetivos. Valorize. Dê valor às coisas. A segunda das flechas que Jeoás não tinha para lançar na terra era a flecha do entusiasmo. Ele perdeu o prazer nas coisas de Deus. Ele perdeu a alegria, a energia, o pulsar do coração pelas coisas de Deus. Não havia na sua alma, no seu ser, aquela expressão do Salmo 35, verso 9, onde a Bíblia diz: então a minha alma se regozijará no Senhor e exultará na sua salvação. Você sabe o que é exultar? Exultar é gritar e saltar. Jeoás não tinha mais isso, pastor Marcos. Jeoás não sentia mais essa alegria de servir a Deus. Mas ainda tem crente aqui nessa noite que o prazer dele é estar na casa do Senhor. E ele diz sempre, toda semana, todo dia que tem culto, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos, 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 vamos à casa do Senhor. Mas pastor, como que eu adquiro entusiasmo? Tem uma forma, tem um método. Eu olhei algo na Bíblia e talvez seja só um dos detalhes. Tenha outras coisas que nós podemos observar, mas eu vejo um período onde o profeta Jeremias está profetizando, e no capítulo 3 ele diz assim: eu vou trazer ao meu coração aquilo que produz em mim esperança. Eu não vou deixar subir para o meu coração a tristeza, não. Eu não vou deixar subir para o meu coração a indiferença, não. Eu não vou deixar subir para o meu coração a murmuração, não. Eu vou trazer a memória, eu vou falar para o meu coração daquilo que traz esperança para ele, para mim, para minha alma. É isso que o Senhor nos convida a fazer nessa noite. Quer ser um crente animado? Lembre-se das vitórias que Deus já te deu, e Ele vai continuar fazendo. Assim, se a gente se manter entusiasmado na sua presença. Eu li esses dias o martírio de Santo Inácio. Que história linda, pastor. Saiu a sentença, ele sabe que vai ser entregue às feras do Coliseu Romano. E ele vai a caminho de Roma. E pastores das outras igrejas, ele é o pastor bispo de Antioquia, os pastores enviam mensageiros a ele dizendo: se ele precisa de alguma coisa. E ele, em resposta, ele escreve cartas dizendo: entregue ao pastor da igreja. Todas as cartas são cartas de motivação. Todas as cartas são cartas de alegria. Está morrendo, está indo para ser devorado pelas feras, mas não perdeu o entusiasmo. Ele está indo para a morte, mas não perdeu a alegria de servir a Deus. E ele está dizendo para os seus companheiros: levanta a cabeça, continua servindo a Deus com alegria. Eu fui no shopping esses dias, no shopping Tabuão, é lá perto do meu irmão. É o shopping do Oi para quem mora lá, né? Aqui eu não sei onde é o shopping do Oi. Mas lá é bem perto. Mas enfim, irmãos, nós estávamos ali com minha família. E está tendo uma exposição a respeito dos planetas, né? E eu achei algo interessante. Que estava lá o Sol, a volta do Sol. E estava escrito que o Sol está morrendo enquanto queima. E Deus colocou algo no meu coração com essa frase simples. Deus é incrível, né? Ele fala coisas com a gente assim, em detalhes pequenos também. Eu falei: o Sol
só morre enquanto queima enquanto morre. Ele está queimando e está morrendo, mas está queimando. Está morrendo, mas não deixa de queimar, está morrendo, mas não deixa de cumprir o seu papel. Aleluia. Será que você sente que Deus está falando contigo nessa noite? Você precisa continuar queimando. O teu coração precisa continuar apaixonado por Ele. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é o motivo da gente estar aqui. Ele é a nossa maior alegria. Não vamos perder a empolgação, o entusiasmo. Deus está querendo te encorajar nesta noite. Pastor, é palavra de autoajuda, não é palavra de ajuda do alto. Deus veio para pegar na tua mão nessa noite e dizer: se levanta e volte a fazer. A outra flecha que faltava para Joás era a flecha da persistência. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz: por um pouco o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, assim diz o Senhor. Aí o escritor diz assim: mas nós não somos aqueles que recuam para a perdição, nós somos daqueles que caminham para a conservação da alma. O pau está quebrando, mas a gente está persistindo. O vento se levantou, mas a gente continua praticando. Eu fiz um pedido para Deus doido esses dias. Eu falei: Jesus, eu quero morrer com a espada desembanhada, eu quero morrer lutando, eu não quero morrer que nem um covarde. Se for para o Senhor me levar no campo de batalha, eu vou, mas eu vou lutando, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou dar mole para Satanás, eu não vou dar mole para o inferno, porque eu sei quem me chamou. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. O que te chamou, Ele dará hoje a tua vitória. Então seja persistente. Olha aqui o que o profeta Jeremias diz no capítulo 1, versículo 17. Esse versículo eu li ele e parei. A Bíblia diz assim: tu, pois, cinge os teus ombros e levanta-te, e temes tudo quanto eu te ordenar. É Deus falando com o profeta. Aí Deus fala assim: não te desanimes diante deles, para que eu não te desanime. Não te desanimes diante deles, para que eu não te desanime. Deus está falando: Jeremias, se você se levantar, a minha mão será contigo. Se você se propõe fazer, eu cumpro cada palavra que sair da tua boca. Jeremias, se você estiver afinado comigo e pronto para cumprir a minha vontade, Jeremias, pode se levantar Satanás com a tropa dele inteira, mas o que eu prometi que vou fazer, eu vou fazer. O que eu prometi que vou fazer, eu vou cumprir, Jeremias. Então não te desanimes, para que eu não te desanime. Há uma promessa de Deus para quem persiste. O espírito de fortaleza do Senhor envolve o crente persistente. Aleluia. Meu tempo acaba, mas eu lembro de uma história de um dos nossos missionários, o irmão Gunnar Wingren. Ele havia, juntamente com a sua esposa, a irmã Frida Wingren, perdido uma filhinha de 2 anos de idade. E eles não tiveram o direito de enterrar sua filha. Eles não podiam enterrar porque os cemitérios da época eram todos católicos. E isso bateu forte no coração do missionário. Ele falou: eu vou embora. Eu desisti. Vamos voltar para a nossa terra. E é quando ele está pensando em desistir que a irmã Frida Wingren traduz o hino. E eu queria ler rapidamente com vocês. Vê se isso não é empolgante. Parece que eu vejo ela falando: quer desistir?
Mas deixa eu traduzir um negócio em Deus me deu. Brunavinho, bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já florescem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Parece amado, é mudando de profeta e dizendo: se confia tu, se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia! Aleluia! Seja a divisa do herói de todo vencedor, que do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Persistência, persistência, persistência. Não pare, persista, não poupe flechas. Lance-as todas ao chão, fure o chão com as flechas. Lance quantas você puder. E a resposta de Deus virá na medida que você se relaciona com Deus, com integridade, com devoção. A resposta de Deus vem na mesma proporção. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Marcos. Graças a Deus por esta boa palavra. Aleluia. Não desanime. Continue como tocha. Às vezes a gente, na caminhada, se surpreende, e às vezes até uma ação da gente muda o percurso, o transcurso das águas. Mas não desanime. O Senhor está no controle. Aleluia. Meus irmãos, há uma criança para ser apresentada, e a mamãe queria que o pastor Mário apresentasse essa criança. E assim cumprir-se o desejo dessa mamãe. Aonde está a criança? Traga aqui com gentileza. O pastor Mário vai apresentar essa criança, e após essa apresentação, ele estará também falando à igreja. Eu acredito que no domingo ele comentou aqui com os irmãos, e eu até peço perdão aos irmãos, porque era para ele ter avisado ele com muita antecedência, mas a minha dupla jornada ali no Elisinho não tem sido fácil. E nós estávamos preparando 1.317 novos obreiros para serem consagrados, e a correria, a cabeça focada em um monte de coisas, eu acabei tendo um lapso de memória e não o avisei. Aí pedi ao pastor Paulinho até que ligasse para ele no domingo mesmo. Foi até constrangedor, porque eu não gosto de fazer dessa forma, mas nós não queríamos pegar os irmãos de surpresa. E mais uma vez, em público, peço perdão, pastor Mário, não é esse o meu perfil. Eu gosto sempre de avisar antes e tal, mas a nossa correria nos gerou essa situação. Onde está a criança que vai ser apresentada?
Traga aqui à frente os pais, por gentileza. O pastor Mário vai apresentar esta criança e, após a apresentação, ele estará fazendo os agradecimentos aos irmãos aqui da congregação. O departamento infantil hoje está de folga, tá bom? Depois vocês cantam, eu sei que vocês cantam bonito, mas guarde assim aí para o próximo culto, para a gente ver. Pode subir aqui, por favor. Não, senhor. Desejo da família que o senhor apresente. Meus irmãos, sobre os pés, vamos orar ao Senhor. Nós vamos apresentar essa criança nas mãos do Senhor. A Iô, aqui é a neta da nossa irmã Ilandi, aqui é a sua filha. E os irmãos fizeram parte da história desta moça, orando. E assim esta criança veio aqui estar perfeita para a obra e glória do Senhor. Vamos apresentar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado a Deus por este momento, por a vida dessa criança. Obrigado a Deus, querido, por este momento único, ó Pai, a qual que estamos. Quero te apresentar essa criança em tuas mãos, também, ó Pai querido, a sua mãe, que aqui estás presente. Ao Pai, ó Pai querido, que não estás aqui, mas tu sabes também onde se coloca. Se apresenta, ó Deus querido, a ti nesta noite, a sua família, a sua avó desta criança, ao seu avô, a qual fazem parte desta congregação. Que o Senhor continue abençoando ela ricamente, Senhor, que ela possa crescer diante dos teus caminhos. Deus abençoa, livra de todo o mal. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Os irmãos podemos sentar. Quero desde já agradecer ao pastor Marcos, pastor desta igreja, também com a sua família, ao pastor Maroinho, o pastor, um grande amigo, e agradecer a todos os companheiros que aqui estão presentes. Eu agradeço a Deus por esta igreja. E hoje, pastor Marcos, dia 12 de janeiro de 2020, não foi o senhor a qual nos impulsou aqui, mas sim a pessoa do pastor Dorival, como pastor desta igreja, juntamente com o pastor Maurinho. E hoje, o senhor, como pastor desta igreja, hoje passamos a continuação do trabalho que até hoje não saiu da direção do Senhor. Então louvamos a Deus por esta igreja, mas o pastor Maurinho, quando esteve aqui, nos confiando juntamente com o pastor desta igreja, ele viu o estado que esta igreja estava, como assumimos esta igreja juntamente com os irmãos, e hoje eu louvo a Deus que podemos sair daqui de cabeça erguida, deixando esta igreja aqui em paz, crentes ensinados, e continuar a esperar a vinda do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que no decorrer desses 2 anos e um mês aí nos suportaram aqui, nos ajudando, aos irmãos que nos apoiaram, irmãos que trabalharam aqui entre nós no anonimato, sem o seu nome aparecer. Mas eu quero te agradecer porque Deus a viu. Deus sabe o que você fez por esta obra juntamente conosco, e o céu é Ele que irá te recompensar. Eu quero agradecer a todos vocês. Abraço o pastor desta igreja, assim como vocês me abraçaram. Faça com ele o que vocês não fizeram comigo. Faça com ele melhor do que o que a mim você fez. Honre essa família, ajude, porque você fazendo isso, com certeza o céu irá se alegrar. Eu quero agradecer e dizer, pastor Marcos, essa igreja não tem dívida, está em paz. Foi feito aqui investimento nessa igreja de comprar um carro 0 km. Não foi com dinheiro da igreja, mas Deus assim a honrou, fazendo com que isso aqui que vocês estão vendo hoje assim seja feito. Que Deus continue abençoando e dizer para o meu pastor, estaremos sempre à sua disposição. Foi uma honra, um prazer sentir apoiado por este ministério e poder lhe representar aqui nesta congregação, como eu tenho sempre feito. Não sou pastor da igreja, sou representante do pastor, e o pastor que é o Senhor, e isso para mim é honroso, saber que um dia Deus confiou o ministério em minhas mãos,
mas para ele confiar, teve alguém que pôs as mãos sobre mim. E eu lembro-me muito bem, costumo sempre falar da história de um homem por nome Ananias, a qual um dia Deus usou como instrumento para colocar as mãos sobre a vida de um homem que se tornou o maior ganhador de alma, chamado Paulo. Então, muitas das vezes, Ananias fica de lado, e às vezes Paulo aparece, mas muitas das vezes foi Ananias que Deus honrou e usou para impor as mãos naquele que Deus confiou a obra. Então, eu louvo a Deus, Deus de Ananias, e pôs as mãos sobre a minha cabeça e confiou o seu ministério sobre a minha vida, e assim Deus tem nos honrado. Eu quero agradecer também a minha família, que Deus em Cristo continue vos abençoando, porque abençoado todos vocês são. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiaram aqui neste lugar. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, como já informamos aqui logo no começo da nossa fala, é bem verdade que o pastor Mário tem os seus afazeres, os seus compromissos, mas ele é um obreiro deste ministério. E, caso ele mude de ideia, eu ainda tenho 61 congregações à disposição. Então, não há problema. O pastor Mário não está saindo por nenhum problema. Aliás, repito, o obreiro que fez um trabalho com tenor e garantia nessa congregação. Quando a gente chega numa congregação, a gente começa a olhar para ela e começa a entender como deve ser a casa do pastor. Porque o pastor que cuida da igreja, ele mostra como ele cuida da casa dele. E a gente vê o brinco que está essa congregação. Então, é o esmero dele, a preocupação dele, sem contar o que ele fez nessa congregação, de sua boa vontade, de sua liberalidade. Mas, como já disse, é Deus que o recompensará. Ainda que eu tentasse fazer um levantamento de todo o trabalho do pastor Mário aqui, eu não conseguiria pagar um centavo do que ele fez nessa hora. Mas Deus que o chamou, o capacitou e o abençoará. Eu quero convidar então, neste momento, a irmã Elaine e o Nicolas, que vem aqui à frente. Pastor Carlos, por gentileza. Esta família é que está chegando para vos pastorear aqui a partir de hoje. Este casal, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para os irmãos, pode ser. Ô irmã Edilúcia, por gentileza, a senhora vir para cá também, porque a irmã Fátima tem uma homenagem para fazer à senhora e ao pastor Mário, e nós estaremos orando tanto pela família que estava, quanto pela família que está chegando. Mas o pastor Carlos e a irmã Elaine é uma família que a gente conhece há uns 20 e algumas coisas. Eu tive o privilégio de tê-lo também como aluno de teologia, é um amigo, e ajudá-lo na sua formação ministerial. O pastor Carlos, por muitos anos, foi do setor 47, pastoreou 9 anos o Jardim P, ali no 47, e desde quando ele estava ali, pastor aqui, irmã Lúcia, ele tinha desejo no coração de trabalhar comigo, mas às vezes os setores que eu estava eram todos setores muito longe e não dava para ele estar conosco. Mas a Deus nos trazer aqui para o setor 14, e ele então, orando a Deus e sua esposa, entenderam que era o momento de vir trabalhar conosco aqui no setor. E eles estão conosco desde o ano passado, assim que chegamos, logo em sequência eles chegaram conosco, e como eu disse, é um homem taribado, experiente, Elaine também, em dirigir a igreja. Então nós estamos confiando a este casal aqui a responsabilidade desta congregação. Quero só deixar ciente para vocês que eu não confundo as coisas, e o Carlos sabe muito bem disso. Na minha filosofia, é um adágio popular lá fora, me perdoe a expressão, ela é um pouco grossa, mas a lei que tem para o Chico, tem para o Francisco também na minha gestão. Então, independente do apreço que eu tenho pelo Carlos e a sua família, a gente divide essas coisas. Aquele é um pastor de congregação e ele precisa dar o resultado que todos os outros dão. Não tem apadrinhamento, porque veio com o pastor Marco e tal, não tem. Todos eles trabalham comigo, sabem disso. O doutor João Paulo está aí, que é mais velho, está comigo mais de 9 anos diretamente,
e sabe como que eu trabalho. Eu não confundo as coisas. Eu sei muito bem cobrar a quem de necessário for. Então, o pastor Carlos não está aqui a apadrinhamento, ele está aqui pela chamada dele. Dirigiu a igreja, repito, 9 anos, deu fruto naquela congregação. Vocês estão vendo aqui o número de pessoas que estão prestigiando ele e outros que lá ficaram, porque se viessem a congregação ficaria fechada. Então, eu acredito que quando a gente tiver um grupo de pessoas assim vindo trazer o pastor, eu acho que é um bom sinal, né? É o que aconteceu comigo em Parelheiros. Campolim Paulista está a 84 quilômetros da minha casa. De Parelheiros dava 90 e alguma coisa. Quando eu fui receber Parelheiros, eu 2 ônibus de lá para cá, para poder prestigiar a nossa chegada. Então, esse é o pastor desta igreja, a partir de hoje, irmã Elaine, sua esposa, e o Nicolas. Estou perdendo um tecladista. Oh, Jesus, vocês estão ganhando mais um musicista, mas eu não quero também é músico, viu? Agora vocês vão ter que dançar um pouquinho. Comigo vocês não só. Vocês põem o ré no dó, no ré, não sei nem o que é, mas ele conhece. E, irmã Edilúcia, Deus abençoe a senhora, agradeço, pastor Mário, mais uma vez. Quero convidar meu companheiro pastor Maurinho para orar pelo pastor Carlos, pelo pastor Mário, assim como o senhor esteve aqui com o pastor Dorival, passando ao pastor Mário a batuta dessa igreja, o senhor estará passando a batuta ao pastor Carlos. Queridos, nos coloquemos em pé, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós queremos agradecer por esse momento que o Senhor nosso permite estarmos unidos na Tua presença e apresentarmos aqui o pastor Mário, Senhor, irmã de Lúcia, Daniel, Cleber e Camila. Santo Deus, os servos que aqui estiveram durante este período da Tua vontade permissiva, deram frutos da Tua obra e está registrado diante de Ti os seus feitos, reconhecido pelo ministério, e o Senhor não deve nada para ninguém. A Tua justa recompensa estará sobre eles, eu creio e tenho certeza disso. Onde quer que ele pisar os pés, se houver capim seco, tornar-se-á em campos verdejantes, porque o Senhor é Deus. Pai, recompense, Senhor, o esforço dos Teus filhos, o trabalho dos Teus filhos, que onde quer que eles estejam, os abençoe. Te apresentamos, querido Pai, pastor Carlos, irmã Eliane, Senhor, Nicolas, que aqui darão continuidade a esse trabalho. Santo Deus, tome em Tuas mãos, confirma a chamada dos Teus filhos, como o Senhor tem feito, guiando almas para o Teu reino, fazendo a Tua obra, apacentando o Teu povo, querido Deus, acrescentando o número de salvos neste lugar. Ó querido Deus, tome em Tuas mãos, confirma a chamada dos Teus filhos, o tempo que aqueles estarão com salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, usando, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos e Teus dons espirituais, e o crescimento da Tua obra para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós queremos Te agradecer pela honra que nos dá, Senhor. Pastor Marcos, de aqui fazemos esta oração e a pedir, Senhor, a favor dos Teus filhos, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Acaderai-vos, meus irmãos. Elaine, Deus abençoe. Obrigado, Nicolas, por poderes voltar ao nosso lugar. Irmã de Deus, fica aqui. Cadê a irmã? Venha, querido. Irmã Fátima estará aqui fazendo o trabalho também. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão Fábio. Estamos aqui nesta noite, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. E hoje, nós estamos aqui, né? O nosso último culto com o nosso pastor Mário. Nosso pastor Mário, nossa irmã de Lúcia, essa família, que chegou aqui, irmã de Lúcia, grávida da Camila, e hoje ela está levando a Camilinha ali. Nós tivemos a oportunidade de estar com a Camilinha aqui, nessa congregação, onde esse casal aqui estava aqui todos os dias aqui, adorando o Senhor. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui todos os dias também, adorando a Deus com eles aqui. Então só quero dizer muito obrigado, irmã de Lúcia, meu pastor, que o Senhor possa continuar abençoando as suas vidas. O Senhor vai estar nos nossos corações, essa congregação aqui, onde o Senhor fez uma grande obra neste lugar. Como o nosso pastor Marco falou, essa congregação aqui é onde o Senhor, né, onde esse homem fez uma grande obra nesse lugar. Que Deus possa continuar te abençoando. Mas para não ficar só nas minhas palavras, desejo ler aqui o Salmo
depende também do Senhor. E Ele considerará o que eu desejo no teu coração. O Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas agora eu quero convidar também as minhas duas regentes, Elisete e Isabel. Nós vamos estar aqui passando aqui, uma simples lembrancinha para vocês ir embora para a Bahia, para onde vocês for, lembrar dessa congregação aqui. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando a vida de vocês. Então, a Elisete irá passar essa lembrancinha aqui para a nossa irmã Lúcia, e a Isabel está passando essa lembrancinha aqui para o nosso pastor. Então, que o Senhor possa abençoar essa lembrancinha em nome do nosso grupo Rosa de Saron. Nós estamos aqui no grupo Rosa de Saron, em nome desse grupo, em nome dessa igreja aqui. Eu passo essa lembrancinha aqui para o nosso pastor, para a nossa irmã Lúcia, em nome dessa congregação de Jardim Fraternidade. Ela vai levar uma lembrancinha para nos lembrar de nós, desta congregação. Que Deus possa nos abençoar. E nós agora temos um outro pastor, e vamos para frente, porque o Senhor é conosco. Então nós estamos aqui para adorar o Senhor. Deus abençoe. A nossa irmã Flaviane agora. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Ai, eu tenho palavras. Praticamente meu Deus, mas pastor, ensinar muita coisa, também comigo, em cada momento, me aconselhando. E é simples, irmã de você, mas é de coração. Irmã Elaine, você pode vir aqui, por favor? Vocês são família, muito bem-vindas. Essa igreja está com braços abertos para vocês. E é maravilhosa essa igreja. A gente amar também, como nós amamos nossos pastores, tá bom? Vocês também são nossos pastores. Esse é um momento importante, meus irmãos. O pastor Mário fez uma observação aqui, e é bom se tocar o dirigente quando ele está num ambiente assim, todo mundo feliz. É ruim quando você tem que tocar o dirigente e tem problema na conversa. O senhor pegou o pastor em outro setor, sabe disso, como é difícil. Mas queremos agradecer aos irmãos. Eu quero agradecer aqui a cooperação do pastor Felipe, dos demais companheiros que estiveram, pastor Paulo, Ginaldo, Paulinho Fiel, pastor Robson, Danilo, o senhor já. Todos os irmãos. Eu vou passar o pastor Carlos para ele apenas dar uma saudação aos irmãos, porque tempo ele vai ter de sobra para falar aqui para vocês. Quero pedir ao corpo de obreiros aqui, por gentileza, que somem com o pastor Carlos aqui, somando com eles. Com ele vocês estarão somando conosco e também com a família. Como eu disse, o Nicolas é um adolescente, mas é um menino comportado, crente, do calor, vai ser um exemplo aqui, uma ajuda para vocês. Irmã Helena é sorridente assim, viu, irmã? Se preocupe não. E o pastor Carlos, a única vantagem dele é que Deus deu para ele 3 coisas que o homem precisa ter: cantar, voz e beleza.
Passei aqui, né? A Helene já capturou logo e... Pastor Carlos. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Alegria poder estar conosco. É bondade do nosso pastor. Pode ser até duas, né? Agora três, essa beleza aí foi por conta dele, viu? Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos nessa noite, a vida do ministério, nosso pastor setorial, pastor Marco, muito obrigado pelo carinho, pastor Maurinho, a todos os obreiros, pastor dessa casa que estava aqui, nosso pastor Marco, muito obrigado. Puxa, Deus abençoe pelo bom trabalho que o senhor realizou neste lugar, a todos os companheiros que vieram de longe, de perto, a esta linda igreja do Parque T, que nós temos um amor, um carinho eterno que vai para toda a eternidade. Só os céus para recompensar a vida de vocês. Não está muito longe não, a gente pode fazer uma ponte daqui para lá. Dá para fazer, pastor? Ponte daqui para lá. Aí vocês vêm na ponte e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pode ser uma meia igreja? Glória a Deus. Meu amigo, pastor Felipe, obrigado. Pastor Clécio, Ginaldo, evangelista Claudinei, muito obrigado. Puxa, ao senhor e a sua família. Não foi mencionado aqui, mas eu quero mencionar a vida do nosso irmão Jair e o seu filho que estão ali. Muito obrigado pela presença de vocês. Eles são pessoas do nosso coração. O pastor Cláudio também está ali. E os obreiros da casa aqui, muito obrigado a todos vocês. Só apenas um versículo, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Paulo planta, Apolo rega, mas só tem um que dá o crescimento, é Deus. E Ele continuará dando crescimento a esta obra. Amém? Que Deus os abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, nós queremos então agradecer a todos os trabalhos aqui continuarão como de costume. O que ele tiver que mudar, ele avisará para os irmãos. Todos os pés. Pastor Cláudio, venha. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nesta noite nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, a qual o Senhor Deus tem nos dado, ó Deus, e estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Continua abençoando esta igreja, o servo, o pastor desta igreja, Pai. Deus, aqui nós te pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digamos amém. Posso todas as coisas se Deus é por nós. Deus é bom. Vai em paz, Deus te abençoe.